Olá, estudante. Meu nome é Paulo Ney, sou professor da disciplina Cadeia de Suprimentos do curso técnico de Logística da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos da Costa. Hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do papel da logística de suprimento nas empresas globalizadas. A gestão da cadeia de suprimentos ela é composta por funções de logística doméstica e de logística internacional, envolvendo a gestão dos relacionamentos com os diversos fornecedores e clientes, tanto domésticos quanto estrangeiros. A gestão da cadeia de suprimentos é composta por funções de logística doméstica e internacional, como eu já falei, envolvendo gestão do relacionamento com esses fornecedores. Uma das características desse gerenciamento da cadeia de suprimentos é a sua condição fundamentalmente global. O gerenciamento da cadeia de suprimentos só se torna efetiva com a integração da logística doméstica com o meio externo, ou seja, estendendo a sua ação para a gestão do fluxo de materiais e de informações de fornecedores até clientes finais, pressupondo a atuação conjunta com a logística global, integrando fornecedores e consumidores do mundo inteiro. Aí a gente fala agora um pouco sobre cadeias sustentáveis. O gerenciamento dessa cadeia sustentável, ou da cadeia de suprimentos sustentável, passou a ser uma condição estratégica para as organizações, oferecendo viabilidade para o desenvolvimento das operações de longo prazo. E isso é uma definição que foi feita pelo Pacto Global da ONU. O emprego da sustentabilidade nas cadeias de suprimento, na prática, passa a ser uma atividade complexa, porque é necessário que todos os membros da cadeia estejam envolvidos, desde fornecedores até clientes finais, que se sintam responsabilizados por impactos sociais, ambientais e econômicos, provocados pela ação dos negócios intrínsecos à operação da cadeia de abastecimento. O alicerce econômico de uma operação sustentável normalmente está relacionado com custos envolvidos na operação, tais quais material, energia, compras, receita operacional, entre outros. No pilar ambiental, as atividades de sustentabilidade relacionadas à cadeia de suprimentos são compreendidas por toda a extensão do ciclo de vida dos produtos, iniciando no design, passando pela fabricação, até o processo de embalagem, incluindo ainda o serviço de pós-venda. O pilar social normalmente é o mais complicado para se avaliar em função da dificuldade da determinação dos impactos que devem ser considerados. Comumente, organizações preocupadas com as responsabilidades sociais estão atentas nos dois aspectos da avaliação de uma cadeia de suprimentos: práticas de trabalho honestas associado aos direitos humanos. E aqui nesse quadro, eu vou tentar mostrar para vocês como é que é o funcionamento de uma cadeia sustentável, tá? Então, um processo produtivo qualquer, ele funciona com a obtenção da matéria-prima, a transformação da matéria-prima em um produto acabado qualquer no fabricante, o produto é embalado, o produto é distribuído, o produto é vendido no varejo, o produto é consumido. E aí nós temos o descarte da embalagem, essa coleta da embalagem que faz parte desse processo da cadeia sustentável, a própria reciclagem. Quando a reciclagem é feita, parte desse descarte ele volta para o ciclo produtivo, evitando que a gente precise de mais matéria-prima virgem. Então, a cadeia sustentável, em todos os sentidos, ela tenta reaproveitar tanto o material descartado quanto o material de reuso. E agora vamos falar um pouco sobre inovação em produtos. O processo de criação e de desenvolvimento de novos produtos, ele pode ser identificado por produzir influência direta na tentativa de manter um certo grau de competitividade entre as empresas. O adequado gerenciamento do desenvolvimento de produtos
contribui para a ampliação, participação do mercado, a atração de clientes novos, redução de custos e a conquista de um desempenho melhor e de uma qualidade melhor do produto. A fase de desenvolvimento de produtos compreende um processo que engloba todas as competências responsáveis e o exercício de várias áreas funcionais de qualquer organização. Então, é como se a empresa inteira fosse envolvida nesse processo de criação. De acordo com alguns autores, o êxito de um projeto é diretamente proporcional às habilidades organizacionais em estarem preparadas e prontas para responderem rapidamente às mudanças do mercado, clientes, tecnologia, aspectos demográficos, concorrência, etc. A inovação é a forma mais eficaz que as organizações procuram para acompanharem essas mudanças, cada vez mais frequentes e com velocidade cada vez maior, antecipando-se a elas sempre que possível. Para maximizar a eficiência e melhorar significativamente a competitividade, a integração com fornecedores passa a ser o novo método para gerenciar, tanto na criatividade quanto na inovação de todo o processo de desenvolvimento desses novos produtos e, para tanto, torna-se imperioso tanto a integração tecnológica quanto a integração dos processos. Uma das formas de se adquirir mais capacidades tecnológicas necessárias é utilizando-se da terceirização. Os projetos executados juntamente com fornecedores, além de trazer uma série de benefícios, são ainda melhores quando o envolvimento começa o mais cedo possível. Assim, em função do grau de conhecimento e da experiência que possuem, conduzem mais facilmente às melhorias no desenho do produto. Bom, entendendo essa parte de inovação de produtos, a gente vai passar agora para falar um pouco sobre gargalos de uma cadeia de suprimentos. O que é que significa um gargalo, né? Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Nos dias atuais, as empresas estão em busca de soluções para que possam continuar mantendo garantida a sua competitividade no mercado. Monitorar e identificar atividades que prejudiquem essa competitividade passa a ser parte fundamental do gerenciamento da organização, sem falar na busca contínua pela melhoria de todos os processos, objetivando alcançar os melhores custos possíveis, além de procurar a interação e satisfação do seu cliente. Atualmente, temos observado com uma certa frequência os principais gargalos logísticos da indústria de uma maneira em geral. Alguns fatores, como a ausência de uma estratégia objetiva e clara, de planejamento, da falta de capacidade, de gestão de recursos e do monitoramento, além da melhoria de processos, têm se mostrado como problemas que devem ser combatidos. Durante um período em que o processo, linha de produção ou máquina estão parados devido a atrasos ou falhas logísticas, a eficiência da produção sofre um impacto negativo. E esse impacto negativo ele pode ser entendido como se fosse um gargalo. Diversos autores mencionam a importância da manutenção do lead time. O lead time nada mais é do que um indicador de desempenho que se inicia a partir da criação de um pedido, passando por todos os processos logísticos até que esse pedido seja entregue ao consumidor final. É muito comum a percepção de que as organizações normalmente demoram muito para adquirir matéria-prima, beneficiar a matéria-prima e entregar o produto acabado ao seu cliente. E é normalmente esse tempo, que a gente chama de lead time, que é maior do que o tempo que o cliente está disposto a esperar. Dependendo da distância que se separa clientes de fornecedores, a gestão logística é constantemente desafiada por problemas relacionados a indicadores de desempenho de tempo, espaço, custo, comunicação, movimentação e transporte de materiais e produtos. O aumento dos custos e da ineficiência de processos logísticos observados em algumas operações ficam severamente agravados pela deficiente infraestrutura logística brasileira, notadamente no que diz respeito à questão da utilização dos modais de transporte para a movimentação e escoamento da produção. No Brasil, esse agravante é considerado como um dos principais gargalos logísticos para a garantia de competitividade das principais empresas exportadoras do país. Nesse cenário, a atividade de transporte
alimenta os principais debates sobre as maiores dificuldades para o escoamento da produção dos produtos produzidos no Brasil, transformando-se no principal gargalo da logística de distribuição, destacando a qualidade da infraestrutura disponível no país. De acordo com alguns autores, entre as 3 atividades básicas da logística, podemos destacar os seus respectivos custos operacionais. Armazenagem e manuseio custam cerca de 12% a 40% dos custos logísticos, o transporte até 60% dos custos logísticos e o processamento de pedidos até 10% dos processos logísticos. O transporte, como nós observamos, logicamente é considerado como o principal gargalo, por ser responsável direto pela maior parte do custo logístico, em especial no nosso país, que concentra quase toda a forma de escoamento da produção pelo modal rodoviário. Não podemos deixar de considerar que o modal rodoviário é, sem dúvida, o mais importante em função do que ele é o único, além do duto viário, que entrega na porta. Para que possamos decidir sobre qual modal seria mais apropriado para transportar cada tipo de produto, é necessário que sejam consideradas as características operacionais de cada modal, quais sejam tempo de entrega médio, velocidade, variabilidade do tempo de entrega, que é a consistência, capacidade, disponibilidade e frequência. Todas essas características nos permitem considerar melhor a qualidade do serviço logístico. A escolha do modal mais adequado impacta em todas as operações, visto que o transporte representa em média 60%, como vimos, dos custos logísticos. Assim sendo, essa disponibilidade do uso desses modais, comumente relacionada à infraestrutura de transportes, também passa a ser considerada como sendo um dos fatores mais relevantes para a garantia de competitividade em uma economia globalizada. E o Brasil vai perdendo nesse cenário ano após ano, sem uma perspectiva de melhoria real. O nosso Brasil, país de dimensões continentais, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, só perdemos para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Possui uma matriz de transporte desbalanceada, excessivamente desviada para o modal rodoviário, e ao longo dos últimos anos, o Estado brasileiro não tem feito o suficiente para nos tirar desse cenário, como podemos observar na figura abaixo. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a logística de exportação do Vale do São Francisco, no estado de Pernambuco. O Vale Médio do São Francisco é uma experiência de sucesso tanto para o estado de Pernambuco quanto para o país inteiro. Os agricultores locais estão aperfeiçoando os seus processos produtivos com o objetivo de atender às exigências dos consumidores internacionais que alegam o quanto é trabalhoso esse processo, mas no final gera resultado. O desenvolvimento econômico da região, daqui do nosso Vale do São Francisco, passou a ser considerado como sendo um resultado da persistência dos produtores locais. Atualmente, o submédio do São Francisco é considerado uma das regiões mais apropriadas para a produção de fruticultura, como consequência das suas condições climáticas, sol o ano inteiro, baixa umidade e as águas do Velho Chico para irrigar as lavouras. O Vale do São Francisco movimentou em 2017 213 milhões de dólares com a exportação de 150 mil toneladas de manga para países como Holanda, Estados Unidos e Espanha, e que iria ampliar esses números no menor período de tempo possível em função da conquista do mercado da África do Sul. A produção do Vale do São Francisco se destaca da seguinte forma: manga, 39,30%, uva, 23,48%, coco, 11,12%, banana, 8,18%, acerola, 4,47%, pupunha, 0,65%, mandioca, 0,60% e outras culturas, 12,2%. Hoje ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.